alegria estar aqui mais uma vez. E agora, com uma convidada mega especial, alguém que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Mas antes de apresentá-la, logicamente, irei me apresentar também, porque muitas pessoas que irão assistir esse vídeo não me conhecem. E eu quero muito que a gente possa estreitar as nossas relações, que a gente possa se conhecer um pouco mais e que vocês acompanhem esse canal, que foi pensado com muito carinho para oferecer a vocês um conteúdo bem afetivo, bastante conhecimento, curiosidades, por meio de profissionais extremamente capacitados, qualificados, profissionais que eu admiro e que na minha trajetória eu conheci e sigo até hoje e tenho a honra de tê-los e considerá-los como amigos e mestres na minha caminhada. Eu me chamo Rosane Castro, sou escritora, contadora de histórias e a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas, porque nós sempre aprendemos muito com elas. E claro que nós estamos aqui no Divã de Histórias, esse projeto de 12 episódios na primeira temporada, porque virão mais, com certeza, mais episódios por aí. Conto com a tua presença aqui. Mas para que esse projeto aconteça, logicamente que nós temos apoiadores, pessoas da região de Cachoeirinha, cidade onde está sendo gravado esse vídeo, onde eu moro desde que nasci. Então, nós convidamos alguns apoiadores para estarem aqui conosco no Divã. E eu vou falar sobre eles na presença já da minha convidada, lógico, da nossa convidada. Patrícia, prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui. E acho que vai ser um papo muito legal. Estou super curiosa, porque nos bastidores nós já falamos muito. Sim. E eu confesso que, nossa, como eu preciso aprender. E eu acho que hoje aqui nós vamos ter uma aula, mas muito descontraída. Então, fiquem conosco aqui. Patrícia, eu vou te convidar para conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores, né? Porque você conhece mais do que eu, inclusive, a importância de nós trabalharmos em conjunto, pensando numa sociedade melhor. A gente tem que buscar as nossas referências, né? Pessoas que pensem como nós, né? E eu vou te apresentar aqui a Matusquela, que é um salão de festas infantil, que fica aqui na região e tem um lugar super adequado para as crianças brincarem com cuidado, com segurança, com profissionais que estão ali, né, juntinho. A Ótica Oftalmos, que é uma ótica que tem 38 anos aqui na cidade, no mesmo lugar. Nem o número do telefone mudou. Isso é um sinal de sucesso mesmo, porque os profissionais também são excelentes, né? O Dr. Daniel Barrientos é um optometrista maravilhoso, tá? Nós temos a Pandorga, produtora cultural, que é a nossa parceira, né? Está aqui ajudando a produzir esse programa. As lojas Marisa, né? Porque sabe que a gente, quando se veste, não é só sobre aparência física, é sobre se sentir bem, né? É sobre autoestima, que tudo vai ajudar também na nossa saúde como um todo, né? Se sentir bem. A Mimos e Make, que nos oferece sempre mimos mesmo, né? Canequinhas e outras coisinhas aí que a gente consegue. Temos a New Art Salon, que é a Bruna Barcelos, que também é produtora, cuida da pele também, é maravilhosa. E temos, quem mais? É a Victoria Cândido, que é uma estilista, uma marca autoral aqui da cidade, que faz um trabalho social também muito legal. Então, acho que eu falei de quase todo mundo e no decorrer eu vou falando. Porque não posso esquecer, tem a Humano, que é uma clínica, né, para família, com vários profissionais especializados, e a Cantinho do Piu Piu, que é uma escolinha de educação infantil. Acho que agora eu já falei de todo mundo, eu quero apresentar ela. Vocês vejam que eu falo muito, né? Mas fiquem aí. Vocês me veem e me ouvem, logicamente, né? Mas vou falar da Patrícia Ramos de Paula. A Patrícia, então, é graduada em Educação Física pela URGS, especialista em motricidade infantil, em psicopedagogia e em gestão de pessoas e liderança. Atualmente, ela é mestranda em psicologia. Olha só. Atua na área da educação desde 1992. E por 12 anos foi onde eu a conheci. Foi proprietária e dirigiu uma escola de educação infantil em Porto Alegre. Linda escola, inclusive. Tive a honra de ir algumas vezes, né? Há 15 anos, atua como professora de tênis e foi, ou é, coordenadora esportiva da Associação Leopoldina Juvenil? Foi, né? Coordenadora. 15 anos. Muito tempo. Também tive a honra de conhecer teu trabalho lá, isso. Entre tantas coisas... Olha,
realmente é muita coisa. Então, mas eu vou buscar para algo mais recente. Que ela trabalha também na área da saúde com treinamento funcional individualizado, gente, para transplantadas, pós-bariátrica e demais públicos. E no terceiro setor, quando ela chega em 2019, que desenvolve uma marca social chamada Paranauê. Aliás, já fica a dica aí para seguirem a Paranauê, tá no Instagram, porque esse projeto eu já estou fazendo aqui o merchan, tá? Que produz através de... Ajuda aí. Upcycling. Olha aqui. Com mulheres de territórios periféricos e em vulnerabilidade. E com a marca, ela acredita, e a equipe toda que trabalha nessa marca, na transformação social através da educação. Gente, que currículo. Cheguei a cair aqui. Eu disse que hoje seria uma conversa de peso, não é mesmo, Marco? Bom, Patrícia, primeiro eu quero te agradecer. Eu sei que tu tens assim, um currículo imenso, eu não falei tudo aqui, mas eu acho importante para que as pessoas saibam, conheçam quem são esses profissionais que estão sendo convidados para vir, porque realmente vocês têm um trabalho, falo vocês porque foram alguns que já passaram, outros que virão, têm um conhecimento muito grande na área que vocês atuam e que são áreas transversais e que é muito importante que a gente leve esse conhecimento para mais pessoas e dessa forma, assim, um bate-papo, de uma forma descontraída, simples, mas com muita seriedade, com muito comprometimento, que é o que vocês têm feito na carreira. Então, obrigada de novo. Eu que te agradeço. E o microfone é teu, pode falar aí, né? Se quiser agradecer, né? Se quiser te apresentar um pouquinho mais. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando, né, o que a gente conseguiu somar na trajetória, né, como profissional. Claro que a trajetória da gente começa lá nas primeiras experiências, né? Então, para a gente falar do meu assunto como profissional de educação física, para a gente falar de desenvolvimento motor, para a gente falar de prática esportiva, né? Vou começar te contando a história de uma menininha muito curiosa, muito inquieta, que desde muito cedo ela buscava conhecer o mundo através do movimento. Então, ela adorava ir na pracinha. Na pracinha, ela ia no escorregador, ela ia no vai-vem, ela gostava do balanço, ela gostava de tudo que tinha na pracinha. E quando a mãe dela dizia assim, tu cuida no escorregador, viu? Aí mesmo que ela ia no escorregador e gostava de subir ao contrário, ela gostava de explorar todas as possibilidades do corpo dela. Lembro de ter escutado que essa menininha, quando na pracinha tinha uma escultura, quando na pracinha tinha um monumento, ela gostava de subir também no monumento, ela gostava de subir também na escultura. Então, ela gostava de testar o corpo para saber tudo que dava para fazer. Por ter feito tudo isso, ela foi descobrindo que ficava fácil para ela, nas aulas, por exemplo, de educação física que ela tinha na escola, jogar uma série de jogos que a professora apresentava. Ela descobriu que não foi tão difícil assim aprendendo de bicicleta, né? Tudo aquilo que ia surgindo assim se tornava mais fácil, talvez por aquele monte de brincadeira que ela fazia na infância quando ela era inquieta. Mais adiante eu vou te falar o futuro dessa menininha, como é que foi, né? Eu ainda lembro das pessoas me contando sobre ela. Mas o que eu quis trazer com a história da menininha, tá? Alguns conceitos importantes do desenvolvimento motor, mesmo que de uma maneira lúdica. Eu acho legal, porque a gente está falando do divã de histórias, né? E é legal, através da história, tu contar a importância de uma área, né? De valorizar, de estimular, enfim, né? Uma área que é o desenvolvimento motor, né? Que é uma área da saúde. E que a gente, nessa brincadeira, né, de falar da criança, encerra conceitos dessa área do desenvolvimento motor, que é uma sub-área da educação física, que é repertório motor, prática variada, tudo isso está dentro da história que a gente falou da menininha. Encorajamento, lúdico, né? Então, todas essas coisas, tá? Agora vão nos ajudar a entender como é que a gente chega lá na prática esportiva e da prática esportiva como é que a gente chega a praticar, então, um esporte.
porque a gente já conversou nos bastidores a diferença de prática esportiva e de fazer uma modalidade, então, né, que se chama esporte. Olha, eu confesso que, assim, estava te ouvindo, imaginando a cena da criança. Eu tinha certeza. Porque, aliás, assim, né, quem te contou essa história, mas que tu já pode ser a contadora de histórias, porque contaste muito bem. E a importância do estímulo e das oportunidades desde a infância, dessa oferta dos pais para que as crianças possam explorar o mundo à sua volta, porque como a criança aprende, explorando, brincando, mexendo nas coisas, acho que não há outra forma de desenvolver que não seja, então, pela experiência com as suas capacidades físicas num primeiro momento. Exatamente, testando aquilo que ela tem, né, que são as capacidades, a resistência, a força, a agilidade, ela vai testando aquilo para suprir uma demanda, uma curiosidade que ela tem. Então, como é que eu vou descobrir a distância daqui até aquela cadeira? Vou tentar ir até ali, como é que eu posso ir? Bom, eu não tenho equilíbrio ainda, vou me arrastando. Né? Conforme ela vai se desenvolvendo e essas experiências vão acontecendo, de se arrastando, ela descobre que ela já está conseguindo engatear. E assim ela vai em busca de uma meta usando o repertório que ela tem no corpinho. Sim. Quanto mais ela fizer isso, maior o baúzinho de habilidades que ela vai formando. Sim. Que mais tarde ela vai precisar. E como, né? Quanto mais estímulos oferecer, eu lembro que com a minha filha, eu colocava um brinquedinho mais longe para que ela pudesse alcançar aquele brinquedo, colocava algo mais em cima para que ela pudesse esticar e pegar. Exatamente, Rosane. Então, a gente falou com a história da menininha, né, sobre repertório motor, e é importante a gente entender, por mais simples assim que a gente esteja falando no bate-papo, é importante a gente entender que quanto mais eu explorar as minhas potencialidades, né, quanto mais eu explorar aquilo que as minhas capacidades, vamos dizer, mais eu vou ter condições de combiná-las lá na frente para atividades mais complexas. Então, dentro do desenvolvimento motor, a gente estuda um modelo teórico, que não vem ao caso a gente falar aqui, porque o importante que fique vamos imaginar uma pirâmide, e na base dessa pirâmide, um monte de movimentos simples, tá? E conforme eu vou amadurecendo, eu vou conseguindo combinar esses movimentos simples no que eu vou chamar de habilidades, para depois, se eu quiser especializar, eu conseguir especializar. Mas é importante essa base. Então, a gente falou na história da menininha também, porque a menininha não tinha como abrir a porta de casa e ir na pracinha sozinha. Alguém estimulava, alguém encorajava. E o encorajamento é fundamental para que a criança possa explorar ambientes diferentes que não só o da casa. Então, né? Então, tipo assim, é fundamental que, se como pais, né, como responsável, eu imagino ou desejo que no futuro, ou eu acho importante, que meu filho realize uma prática esportiva ou uma modalidade, deduz-se, né, presume-se, que vai do mais maduro já planejar, oferecer o máximo possível de habilidades ou de experiências motoras para essa criança. Eu não posso querer, né? Eu não posso sonhar que meu filho seja um grande jogador de futebol, mas eu não saio para jogar bola com ele. Eu não saio para levá-lo na pracinha. Eu não deixo ele munido de um repertório variado de habilidades para depois ele praticar aquele esporte, que é complexo, porque é cheio de regras. E que leva muito tempo para desenvolver, inclusive. Sim, nós estávamos falando nos bastidores, né? Entre prática esportiva e entre esporte, né? Então, é importante a gente ter claro que o esporte, tá? Ele é composto de regras, tá? E ele faz parte de uma federação, ele faz parte de uma confederação, né? Vamos dizer que fiscaliza se está acontecendo aquele monte de regras para que aquilo seja considerado, bom, eles estão jogando futebol, então tá, então o campo tem que ser de tal medida, a goleira tem que ser de tal medida, as regras são essas, não é entrar e jogar como quer, o número de jogadores é esse, bom, então a gente está falando de futebol de campo. Sim. Entendeu? Prática esportiva é diferente. Tô na praia ali batendo uma bolinha, né? Mas eu tô fora das regras oficiais do futebol, porque a gente improvisou com 2 chinelos ali, uma goleira. Amigos, entre amigos. A gente riscou no chão, né? Um campo, e a gente tá batendo uma bola, a gente tá fazendo uma prática esportiva. Não menos importante,
tá? Então, acredito que seja desejo dos pais ter um filho ativo, né? Isso é sinal de saúde. Porque a criança está jogando, a criança está interagindo, a criança está fazendo amigos, a criança está se desenvolvendo bem, né? Mas daí a desejar que ela pratique um esporte, né? Que é cheio de regras e que para ela poder desempenhar esse esporte, vamos dizer, num alto nível de performance, bom, eu tenho que oferecer muito mais coisa. Né? Como a gente conversou no bastidor, é de 10, 15, 20 mil horas de prática para eu conseguir chegar num nível de performance que nem eu vejo na televisão. E né? Acontece muito, por exemplo, dos pais, porque você teve uma escola de educação infantil, mas você também foi professora há muitos anos de tênis e tem suas experiências até hoje como professora, dos pais chegarem com essa intencionalidade, já querendo que seu filho pratique um esporte, ao invés de pensar que era necessário antes que ele tivesse práticas esportivas. É muito comum, né? Principalmente em famílias que praticam aquela modalidade por tradição. O vô já jogava, o tio joga, né? Então, coitada da criança, né? Mas, tipo assim, é óbvio que existe expectativa de que ela também siga jogando, né? Então, acontecia, vivenciei muitas situações, né? Em que a criança, assim, ela não teve muito poder de escolha, né, de modalidade. Mas a gente já está falando do tênis, né, que é a minha maior experiência, é uma modalidade extremamente complexa, porque ela não depende só do corpo, ela tem o corpo e ela tem implementos. Ela tem uma raquete que comprida ao braço e ela tem uma bola que é um alvo o tempo inteiro que eu vou ter que perseguir e não pode cair em qualquer lugar. Tem que cair lá no campo, na quadra do outro, dentro daquela marcação, e tem que passar por cima de uma rede, e ela só pode picar uma vez do outro lado. Meu Deus, a criança tem só 6 anos. Uhum. Entende? Então, aquela criança que chega para mim, e eu entendi que o teu desejo, mãe, é que ela jogue tênis, e o tênis para ti é o que tu assiste na televisão, eu, como profissional de educação física, que conheço o desenvolvimento motor, que conheço metodologia do ensino, que conheço biomecânica, cinesiologia, bioquímica, eu tenho que pensar de que maneira eu vou estimular movimentos nessa criança para que no final da história, e essa história é longa, não é curta, ela consiga realizar com alto nível de performance aquilo que, a princípio, a mãe escolheu e ela disse que gosta. Um desejo dos pais. Um desejo dos pais. Porém, como já falamos nos bastidores, eu, como profissional de educação física, preciso saber que pode ser que 2 anos depois de estar fazendo aula, mesmo em grupo, mesmo com uma metodologia lúdica, né, não tão direcionada, tá? A criança diga, mãe, eu não quero jogar tênis. Mas ela já está com 8, 9 anos e a fase sensível para estimular uma série de habilidades já passou. A mãe, não tenho essa obrigação de saber, mas sim, eu, profissional que estou propondo essa aula de uma modalidade específica, preciso sim ter desenvolvido todas as habilidades. Para que depois a criança possa fazer suas escolhas. E ela tenha um repertório maduro. Um repertório até... um rendimento, digamos assim, para que ela possa desenvolver-se mais ainda? Sim, falar com isso. Sucesso, com prosperidade, mas digamos que a criança tenha feito aula de tênis durante 2 anos, o que era comum, tá? Porque era um clube basicamente de tênis, né? Eu responsável pelo desenvolvimento motor daquela criança. Ela chegou com 6 anos para mim. Eu sei que a fase sensível é até 9 para a gente desenvolver a maioria das habilidades. A obrigação é minha, né? O compromisso é meu de já desenvolver outras habilidades, porque se ela quiser ser bailarina, se ela quiser jogar futebol, se ela quiser tocar piano, eu também estimulei. Claro. Entende? Então... Claro. E partindo disso tudo, do meu ponto de vista, é como a criança se sente também diante disso. Porque ela está ali na fase da infância, onde o lúdico é fundamental, onde o bem-estar que ela vai criar, essas sinapses todas, né, essas relações todas com a vida, e ela tem que estar feliz para isso tudo. Ela tem que estar feliz. Então, mais uma vez eu te falo, né? Nós comentávamos nos bastidores sobre quem ensina a prática esportiva, né?
quem ensina atividade física, né, exercício físico, é o profissional de educação física. Pela razão que eu acabei de te dizer. De tudo aquilo que a gente estuda até eu chegar na frente de um aluno. E cada um é um. A criança, né? A gente está falando daqui, criança de... Nossa, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma motivação, sabe? Sim. Então, tipo, não é receita de bolo, né? Como se ensina, né? Existe, claro, técnicas e existem canais de aprendizagem que eu, como professora, preciso saber. Né? Então, por isso a diferença de tu aprender uma modalidade esportiva, né? De tu participar de aulas de educação esportiva com alguém que tem estudado isso. E na escola, Patrícia, que nós temos no currículo a educação física, que muitas vezes na escola, para pais, por exemplo, que não têm condições de levar diretamente numa escola de práticas esportivas, mas a escola é fundamental, lá tem um profissional, ou deveria ter um profissional que... com toda essa bagagem de conhecimento, pudesse contribuir para o desenvolvimento dessa criança nesse lugar, né, das práticas mesmo, de desenvolvimento, para que ela se sinta bem. Eu lembro que na escola, muitas vezes, tínhamos colegas que os pais levavam no médico com atestado para o filho não fazer educação física. Então, né, quando a gente fala de escola, a gente tem muitas coisas aí para levar em conta, né? A gente vem de um movimento de tentar manter os períodos de educação física, e tu sabe bem como tem sido a retaliação, né? Eu acho muito interessante porque as mesmas pessoas que reduzem o número de períodos de educação física pagam personal trainer para se manter saudável. Então, eu não consigo entender até que ponto é importante ou não é importante, entendeu? Se eu estou dizendo que é fundamental que essa base motora se forme na infância, né? E que a combinação dessas habilidades que a gente vai adquirindo vão se tornando mais complexas para que a gente possa praticar um esporte de lazer, para fazer amigo, para descontrair, né? Poxa, então deveria ser importante fazer educação física escolar, mas não é assim que tem sido entendido, né? Na educação, porque nos reduziram bastante os períodos e tal, mas enfim, tá? Estando na escola, a criança... O interesse da criança, na verdade, tá? Ele já vem daquilo que foi apresentado para ela em casa em relação ao movimento. Então, a gente também não pode delegar para o professor da escola, embora ele precise conhecer desenvolvimento infantil e precise conhecer formas de motivar a criança, de maneira lúdica, dependendo da idade, para praticar aquilo ali. Mas eu volto a te dizer... tem a ver lá com a infância, tem a ver lá com os primeiros movimentos, a importância que meus pais deram para aquilo, a importância das oportunidades que eu tive. E eu tive uma infância de brincar na rua, né, Rosane, sabe? Então, tipo assim, eu adorava educação física, acabava a educação física e a gente já combinava com os colegas de ir pra calçada jogar taco, sabe? A gente brincava de pegar, a gente subia muro, caía, se machucava, e ali tu aprendia que... tá tudo bem, depois tu faz de novo. Se o máximo que pode acontecer eu cair, eu vou fazer de novo. Sim. Entendeu? Então, a criança chega na escola curiosa e gostando se ela também foi apresentada que movimento é uma coisa legal. Entende? É importante que os pais oportunizem e que eles também gostem para dar o exemplo. Eu vou só fazer um comentário que muitas vezes, dentro da minha área, que é a contação de histórias, às vezes em locais públicos, ou mesmo privados, como um shopping, mas que é público porque as pessoas podem entrar e ir e vir, né? Às vezes as crianças querem estar ali e o pai vai, a mãe, e tira a criança daquele ambiente. A criança é curiosa, ela quer ouvir aquela história. Eu penso que a mesma coisa pode acontecer. A criança quer parar na pracinha ou quer ficar um tempo maior, quer ficar um pouco mais jogando bola e muitas vezes... E aí não é uma crítica. Eu acho que isso não é uma crítica aos pais. Mas, não é. Até porque muitos sobrecarregados precisam dar conta de outras situações da própria vida. Mas a gente percebe quando a criança quer ficar no ambiente, o pai puxa pelo braço para não. E ali, de certa forma, contribui para que a criança não se desenvolva tanto quanto ela poderia. Pode se tornar sedentária também, né? De não achar aquilo tão importante assim, né? Sim. Mas a gente... Eu faço parte da Associação dos Profissionais de Educação Física do Estado, tá? Você é diretora lá? Eu sou diretora financeira, né, dessa associação.
E essa associação, a nossa diretoria atual, né? Nós somos 8 diretoras, todas mulheres e professoras, e 90% de escola, né? Então, de vez em quando a gente coloca áudios no grupo, né? De gritaria, assim, das crianças. Tá, adivinha a aula de quê que elas estão tão felizes, né? Então, a gente brinca com isso, né? Tipo assim, o silêncio da aula de algum outro conteúdo, e não é crítica, porque o ambiente precisa desse silêncio, né? E quando é a nossa aula, assim, sabe? A criança tá feliz, tá brincando, não tá sentada ali, tendo que ficar sentada, tendo que ficar contida, né? Inclusive, é uma coisa que eu quero trocar contigo aqui, uma ideia. Se nós adultos não conseguimos ficar tanto tempo sentados, e a gente sabe que o nosso sistema educacional, sim, tem muitas coisas a se refletir. Secular. Que poderia ser mudada. E eu assisti um vídeo esses dias de uma atividade que era assim, as crianças ficavam sentadas, mas, sei lá, de 30 em 30 minutos, 45 nos períodos, a professora levantava para as crianças, dava uma volta ao redor da escola e sentavam de novo para continuar a aula. Pela importância do movimento. Nossa, Rosane... Que vai estimular a atenção, mas eles querem que a criança tenha atenção todo aquele tempo. Imagina. Sem movimentar o corpo adequadamente. Sim. E não que não pudesse, não que tu não possa aprender outro conteúdo em movimento, né? Dependendo de como a gente sabe hoje em dia, né, que a gente pode cruzar as disciplinas, mas não que eu não consiga trabalhar. Quando a gente está brincando, por exemplo, um joguinho, uma brincadeira de sapata, a gente está fazendo uma conta, a gente está seguindo né, a ordenação ali numérica, entende? Então tem como cruzar conteúdos. Mas eu ia te falar o seguinte, assim, a gente tem um organismo que só na mão são 20 articulações. Por que a gente é tão articulado e quer ficar parado? A gente tem mais de 200 articulações, meu Deus, sabe? A gente tem um organismo que é feito para mexer. Para estar em movimento, exatamente. Para mexer, para estar em movimento, explorar o mundo, interagir, se expressar. Né? Tu que é da área do teatro sabe bem o quanto a gente precisa desse corpo. E tudo começa lá, na infância. Entende? Fazer gosto por se movimentar, fazer gosto por se expressar. E por que um assunto como esse, tão importante, que pode ser discutido de uma forma tão prazerosa, porque eu, pelo menos, é o que estou sentindo, poder descobrir mais sobre esse tema, né? E poderia ser discutido mais com as famílias também. Não sei com certeza. O formato, mas é uma demanda muito grande, né? Mas eu acho que teria... de repente, não querendo colocar responsabilidade na escola, que já tem muitas responsabilidades, mas que se criasse, não sei se já existe também, movimentos para levar isso a mais pessoas. Acho que o teu programa, a tua iniciativa, ela é fundamental para isso, né? Porque a gente, como profissional da área, como pesquisadora da área de desenvolvimento motor, que eu já fui também, sabe? A forma que a gente tem de chegar é assim, é no bate-papo, é dando exemplo, entende? Não é, às vezes, assim, não é tu dando uma palestra erudita e usando termos técnicos, né? Termos científicos. Às vezes tu não consegue atingir, porque o que importa, tá? Que os pais entendam que é importante que a criança explore o mundo da maneira dela, sabe? Que seja oportunizado para ela ambientes diferentes, situações. É isso. O resto deixa para o pessoal da pesquisa. A gente está lá construindo conhecimento e tal, mas precisa chegar no pai. Não é de culpar, é de informar. De informar, exato. Não é de culpar, é de informar. Então, tipo, se eu almejo que meu filho ou minha filha pratique uma atividade, um esporte no futuro, porque eu acho legal, porque eu acho saudável, porque ele vai fazer amigos, e principalmente, tem uma coisa que a gente não conversou ainda e que eu acho super importante, que eu estudei como pesquisadora, desenvolvimento motor, que o esporte, ele encerra situações da vida. A gente chama de microcosmos da sociedade. Aquele jogo se perde, se ganha, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que tolerar frustração. Exato. Entendeu? Então, a gente costuma chamar de microcosmos, porque... ali tem egoísmo, ali tem parceria, ali tem coletivo. Então, tipo, aquele fato do valendo é a vida real. A vida real é valendo.
A vida é pedagógica, né? Acredito eu. A vida é pedagógica. Acredito que a vida é pedagógica que a gente está no planeta escola, tá? Então, tipo assim, o esporte, ele encerra uma situação real de disputa que a gente vai viver a vida inteira. A gente vive assim, né? O nosso... Concentração. Tudo. Total. Tudo. Respeito, disciplina, sabe? Então, por esse ponto, poxa, é pedagógico, né? E tem uma coisa, assim, que eu vejo nessa conversa, e é uma coisa que eu penso muito, é se conhecer. Conhecer o próprio corpo. Que dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes, de se conhecer, né? O que tu está sentindo? As pessoas não conseguem explicar o que está sentindo dentro do corpo. Exato. Não conhece Sim. a fisiologia. Acho que o esporte também trabalha. A prática esportiva, Sim. o desenvolvimento vai pensar também nesses lugares. Também faz se conhecer do que é capaz, o que eu consigo, né? Isso trabalha autoestima, isso trabalha confiança, né? A gente não entrou, assim, no assunto, mas eu acho importante comentar, porque é algo que os pais se interessam, que é a competição, né? Porque quando eu falo esporte, bom, escolher um esporte institucionalizado, que tem uma federação, bom, existe competição, e que nem eu te disse, do imaginário dos pais, é aquela modalidade esportiva que aparece na televisão, e não aparece na televisão treinamento, aparece na televisão a competição. A competição. A gente precisa ter consciência que a criança não tem maturidade para lidar com determinadas situações que às vezes nem o adulto tem, né? Mas pelo menos a gente presume que seja mais maduro e consiga controlar, que tenha inteligência emocional para controlar algumas reações. Mas será que é justo eu colocar uma criança com 6, 7, 8, 9 anos numa situação de esporte, de competição, igual a do adulto? Uma premissa que a gente usa no grupo de pesquisa, depois a gente fala, né, sobre o livro, que a criança não é um adulto em miniatura, né? Então, tipo, eu exponho essa criança a uma competição competitiva, a uma situação competitiva, onde toda a família está olhando, porque a diferença da educação física e do gesto motor é que tu está olhando o meu desempenho. Quando eu estou fazendo uma prova de português, de matemática, ninguém está ali, vamos, marca 2, escreve tal coisa. Não, acertou. Todo mundo nas demais disciplinas está na sua privacidade, acertando ou errando, e ninguém está se metendo. Pai não vai em dia de prova olhar o filho fazer a prova e nem fica lendo. Agora, na educação física está explícito, é o corpo. Se ele errar, todo mundo está vendo. Se ele acertar, todo mundo está vendo. Tu imagina uma criança numa situação de competição, aonde entram 32 inscritos, estou falando do tênis que mais é a minha vivência, e um vai ser campeão, Rosane. Um vai ser campeão. Eu tenho que preparar essa criança durante as aulas ou durante os treinos, já numa situação de competição, para que ela possa encarar isso aí, porque é injusto. É desproporcional eu colocar uma família inteira assistindo e criando expectativa, e se tu ganhar, tu vai ganhar isso, tá? E a criança ali sozinha na quadra, porque no esporte individual é ela e ela, sabendo que com pode torcida, decepcionar. Com torcida gritando o nome do oponente. Será que ela tem condição disso? Será que precisa? Sabe? Então, eu tô lembrada de aulas, assim, que eu trabalhava já com crianças de 8, 9, 10 anos, situações de jogo onde o jogo já começava 3-1 para ti. Ah, prof, mas não é justo. Não, calma, depois vai ser 3-1 para ti também. Mas a gente tem que viver essa situação de como eu saio de uma situação de derrota ali, né, de quase derrota, para eu conseguir achar em mim força, habilidade. Eu tô no treino, não tá valendo ainda, né, o troféu. Então, por que não a gente não... O professor não pode trabalhar a tolerância à frustração numa situação que a criança está tranquila, não tem a família tá assistindo, não tem aquela cobrança, não está valendo alguma coisa. Isso é para a vida, Rosane. A gente, nossa, a gente se frustra o tempo inteiro, basta sair na rua, sabe? Então, nesse ponto, é uma educação para a vida mesmo. De se encerrar, né? O esporte encerra as situações da vida diária. Com certeza. E também tem uma questão que eu acho importante, é que a criança, quando ela é levada pelos pais para uma prática esportiva, ela até pode, em casa, numa conversa com os pais, dizer, eu gosto disso, eu escolho isso. Mas ela também não tem maturidade até viver aquilo. Então, ela pode mudar também. Chega em determinado momento, não quero mais fazer isso. Porque a criança, ela pode não gostar
E ela quer ser amada, né, Rosane? Ela quer ser amada. No momento que eu vejo que a minha mãe, que o meu pai, eles assistem voleibol, né? Eu vou dizer que eu quero fazer aula de voleibol. Eu quero ser amada, eu quero ser aceita, né? Então, talvez, no primeiro momento, até mesmo possa vir da criança aquela vontade. Sim. Mas daí ela experimenta, não gosto mais e ok, sabe? Sem problema nenhum. Faz o que tu quiser fazer e tá tudo bem, né? Sim. O importante para quem tem condições é ofertar. É. Mas acho que antes disso, e daí tu me corrija se eu estou enganada, mas antes disso é proporcionar um ambiente saudável para que o desenvolvimento dela aconteça, tanto fisicamente como emocionalmente, que o seu cognitivo ele tenha condições. A gente espera a maturidade, né, do adulto, né? O adulto responsável pela criança, a gente espera a maturidade desse adulto. Quanto aos espaços de prática, né? Pracinha, né? Então, falando aí para todos os pais, né? Sim. E mães, pracinha. E, por exemplo, dependendo da modalidade, isso é oferecido na esfera pública. Eu, por exemplo, apesar de ter a vida inteira, né, desde os 6 anos, então mais de 40, vamos deixar assim, praticando tênis, eu aprendi a jogar tênis numa praça pública em Porto Alegre. Né? A gente fala tênis e lembra logo de algo elitizado. Né? Eu aprendi a jogar numa praça pública. Depois veio ser minha profissão, sabe? Mas então tem espaços, entende? E eu me lembro que eu gostava tanto que eu retornava nessa praça, porque tinha um professor de educação física da prefeitura, dando aula ali, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais, mas tinha. Eu retornava nessa praça, porque se qualquer pessoa quisesse jogar, eu estava ali. Entendeu? Então, né? Tem como. E tinha os brinquedos. Eu lembro que eu também eu ganhava. Eu tive a bola de vôlei, que é mais comum, a de futebol e de basquete. Sim. E a cesta era um arco improvisado. E tinha também a raquete, né? Tinha de ping-pong. Se estimulava muito isso há uns anos. Hoje, logicamente, por não ter tanto contato assim, mas é nas escolas onde eu vou, eu não sei se esses brinquedos ainda, porque no meu tempo, eles eram os tops, assim. Sim. Hoje, devido à internet, o uso das telas, eu acho que isso vai se deixando um pouco de lado. Vai se perdendo. Mas eram brinquedos que, nossa, toda criança queria ganhar no Natal. Uma bola, uma rede, algo que pudesse estimular ali a brincadeira coletiva, porque eram outros tempos também, nós brincávamos muito na rua, os pátios eram maiores. Hoje as pessoas estão cada vez morando em ambientes mais compactos, né? Restritos. Falando em equipamentos, né, em brinquedos ou as ferramentas mesmo de jogo, né, o equipamento de jogo, mas uma coisa importante assim que eu queria dizer, já falei, a criança não é o adulto em miniatura, a gente tem que ter em mente que não é porque ela é criança que eu vou dar para ela um implemento bem pequenininho. Já tentou jogar tênis com uma raquete pequenininha? Sabe? Então, é infinitamente mais difícil eu conseguir dar conta, ter controle motor de algo pequenininho. Ele é criança, vamos dar bem pequenininho para ela. Sabe? Então, importante ter em conta que o que a gente quer é que a criança tenha sucesso com aquela experiência, e para que ela tenha sucesso com aquela experiência, eu tenho que usar o implemento certo. Então, eu preciso saber que quanto maior, no caso de raquete, tá? Quanto maior a cabeça da raquete, a área onde a bola vai bater, mais sucesso ela vai ter. Com certeza. Entende? E assim tudo. Eu vou jogar vôlei com meu filho, ele é bem pequenininho, a bola grande. E não uma bola pequena. Eu vou jogar basquete com meu filho, uma cesta grande. Porque eu quero que aquilo seja prazeroso para ele, que ele faça muitas, muitas, muitas vezes, depois eu vou diminuindo. Sabe? Porque a gente vê que talvez as pessoas tenham um entendimento contrário, porque ela é criança, tem que ser pequenininho, mas para que ela tenha sucesso, tem que ser grande. Porque é através do sucesso que ela vai fazer várias vezes. No desenvolvimento motor do amplo para o fino. Sim. Eu preciso explorar, eu preciso jogar longe, eu preciso dar um salto para depois controlar. Compreende esse sucesso pelas condições dela. Que tu vai oferecer. Que tu vai oferecer. E quanto mais prazeroso for aquilo, mais ela vai querer repetir. Imagina se eu já começo com um implemento errado para a criança. O erro é meu. Ela vai se sentir incompetente, mas quem errou no implemento fui eu. E isso vale para colegas profissionais daquela área entender, né, que o sucesso, a motivação vem da prosperidade, entendeu? Sim.
Você falou aqui, eu estou retomando, tá, suas falas, você falou, por exemplo, políticas públicas, onde tinha-se ali um profissional nas praças. Na escola, nós falamos na escola, da importância desses profissionais também, e que não retirem a educação física das escolas, por favor. Estamos né? aí lutando, não retirem, né? Das escolas. Porque não reduzam tantos períodos, exato, né? Porque é importante tu ver, 2 vezes por semana de 45 minutos é 1h30. Tá? Lembra que eu falei das 10 mil, 15 mil Sim. horas para excelência? Então, vamos lá. 2 vezes por semana, 45 minutos é 1h30. No mês, são 6 horas. No ano, 72 horas de prática de determinados... Entende? Então, nossa, a gente precisa muito mais que isso. Muito mais. De horas de prática orientada. Educação física e artes. Sim! Eu vou puxar para o meu... A militância. Eu vou puxar pro meu. Tem que ter artes na escola também, né? Que vai desenvolver outras habilidades que estão... Aliás, todas estão conectadas. Nós temos tendências de rotular, Sim. de colocar em caixinhas, né? Compartimentar coisas que são conectadas. Exatamente. O jogo é lúdico. O jogo é lúdico. Para que tenha um bom desenvolvimento humano, não um desenvolvimento de uma habilidade específica, mas um desenvolvimento enquanto um ser humano capaz de resolver situações, pensar de forma lógica, saber... Exatamente. Criar uma estratégia, tomar decisão, né? Tudo é da vida, tudo é da vida. Lidar melhor com sentimentos, se relacionar melhor em sociedade, e tudo isso que a gente já sabe, precisa desenvolver o indivíduo na sua integralidade, e não separar corpo e mente, e tu vai colocando as pessoas... Exatamente. Por isso que eu te falei no início, né? Eu falei, falar só de desenvolvimento motor, mas a criança é um todo. Né? Sim. A gente estava falando da questão da psicopedagogia também, não sei se a gente ainda tem tempo, mas tipo, a questão da psicopedagogia, eu como professora de tênis, né, recebia na quadra mesmo a criança da escola, que é autista, que tem TDAH, porque não é privilégio da escola, né? A criança não circula apenas naquele ambiente da escola formal, no outro turno ela circula em outros espaços. E a gente, como professora, é que tem que buscar ferramentas para se comunicar, que eu digo, ou para passar a minha mensagem para aquela criança que está ali. Sim. Entende? Então, a competência tem que ser minha de fazer ela aprender. Ela veio e está motivada para aprender aquilo que eu estou ensinando, mas eu tenho que conhecer quais as ferramentas eu posso usar para me comunicar e para fazer ela aprender e que ela fique feliz sabendo aquilo ali. Foi por isso que eu fui buscar a psicopedagogia, né? E a gente utilizava muitas técnicas, né? Muitos conceitos, né? Muitos fundamentos da psicopedagogia ali na quadra de tênis, por que não? Por isso da importância dos profissionais estarem sempre buscando informação, conhecimento e auxiliando pais que, diferente dos profissionais das áreas, os pais às vezes não sabem buscar uma informação correta. Ou aprendi assim, sigo fazendo assim. Né? Tem uma questão muito cultural da sociedade, das famílias, dos locais também. Mas nós temos esse compromisso. Eu acho que quando assumimos a profissão de professor, enfim, nós temos que pensar nessa sociedade que nem todo mundo vai conseguir alcançar determinados conhecimentos. E para isso nós temos que pensar em ações que cabe a nós o compromisso de buscar ferramenta para fazer o outro aprender. Exato. Né? Então, isso é o tempo todo, é impermanente, porque né, hoje em dia você tem tecnologia, antigamente não tinha, então eu tenho que saber lidar com isso. Né? Então, a gente tem que estar sempre buscando. Eu te ouvindo também me vem isso, de quanto secretarias de educação, por exemplo, que eu acho que é o órgão, né, ali, público, as privadas também, mas acho que as públicas poderiam proporcionar mais esses encontros, não que não tenham, eu falo de um lugar que eu desconheço, mas proporcionar um bate-papo assim, mais efetivo com as famílias. E a escola também, né? A escola também, porque às vezes a gente se frustra um pouco como profissional de educação física quando um pai diz assim, ele tirou nota baixa em educação física, mas tá tudo bem, ninguém roda em educação física.
A gente está falando até agora da importância do movimento, do repertório motor, do conhecimento que a gente tem que adquirir para ser profissional de educação física. Uma criança está brincando, tudo bem, a pessoa leiga está vendo ela brincando, eu estou vendo a motricidade fina, eu estou vendo a motivação, eu estou vendo vários estímulos motores ali, como é que eu vou orientar para ela adquirir aquilo que ela ainda não tem? Né? Deixa eu te perguntar, porque nisso de estar vendo a criança e observando, também já detectou, provavelmente, alguma questão de saúde da criança? Já. A gente tem uma situação bem interessante, eu não posso falar o nome da criança, né? Da família, enfim. Mas eu tinha um aluno de tênis, uma criança 7, 8 anos, e ele tinha dificuldade de enxergar se a bola estava caindo dentro ou fora. Né? A gente sabe que a acuidade visual ela se dá mais adiante, lá nos 7 anos de idade. Tá? Então, quando a criança diz que a bola é fora, ela não está roubando. Ela realmente acha que a bola foi fora, porque ela ainda não tem formado o que precisa para essa acuidade de ela enxergar exatamente se a bola foi fora ou dentro. Ok. Mas esse menino já tinha passado dessa fase. E ele ficava confuso sobre o dentro e fora. E a gente conversou com os pais sobre isso, e a mãe relacionou a fala da professora de tênis, na época eu já era coordenadora, essa professora, então, relatou para mim, que estava com que estranho, né? Essa criança, insiste em dizer que tem lances do jogo que antes ela não relatava e agora está relatando, né? Daí me procurou e nós chegamos, né? Não, então vamos conversar com a mãe. A mãe cruzou a nossa fala com a fala da escola em relação à visão, o menino estava com um tumor no cérebro. Gente, que estava afetando a visão. Entende? Então, a gente tem a obrigação de estar muito atento e de conhecer o desenvolvimento para dizer, não, ele já passou da idade de não ter acuidade visual. Sim. Nessa idade que ele está, ele já tinha que estar conseguindo ver se a bola foi dentro ou se a bola foi fora. Entende? Então, poxa, né? É que nem eu te falei, a mesma criança que está na escola, ela está na aula esportiva. E o professor é que tem que estar bem informado para estar atento ao que está acontecendo com ela. Ela está se desenvolvendo. Exatamente. E no primeiro episódio desse podcast, nós entrevistamos um optometrista. E que ele falava sobre a questão da saúde dos olhos. E para tudo. Então, a audição, dependendo, né? Os olhos. Até uma questão de coluna. Físico, né? Que crianças... eu já conheci algumas crianças que os pais detectaram problemas e conseguiram depois até... Porque conseguiram detectar quando era bem criança, assim, né, pequeno. E de comportamento também, Rosane, porque às vezes a criança chega ansiosa, às vezes a criança chega triste, sabe? E a gente dá um feedback para a mãe quando tu vai ver tá acontecendo alguma situação em casa que a mãe não tá poupando a criança daquilo. Sim. Ela não tem maturidade para entender, entende? Então tudo isso aparece, não é porque é ambiente esportivo que aquilo não aparece. A criança, o ser é o mesmo, né? Que circula em vários espaços. Então tá no professor... Tá Alguém dentro dessa rede toda precisa ter um olhar apurado para conseguir alertar os demais. Exatamente. E ajudar essa criança. Patrícia, fala um pouquinho do livro. Então, o ensino do tênis, olha que eu vou mostrar para vocês. Fala um pouquinho do livro, eu sei que tu tá aqui nesse livro. Esse livro eu fui convidada para escrever o primeiro capítulo, né? Ele é resultado de um trabalho que a gente fazia no clube que eu trabalhava, né? Há muitos anos atrás, esse livro é de 2010. Mas o curioso é que tudo que a gente diz aí em relação ao movimento e que a gente conversou, as pessoas ainda não... alguns colegas até ainda não se deram conta do quanto é importante, né? Então, a gente se reuniu, éramos estudiosos da URGS, né? Da Educação Física da URGS, eu do desenvolvimento motor, tinha gente da pedagogia do esporte, tinha gente do treinamento físico, né? Todos os colegas que trabalhávamos no clube... Tá? E a gente, então, resolveu fazer um coletivo de autores e cada um dá depoimentos, escreveu um artigo da sua área, e o meu foi a iniciação ao tênis, os primeiros contatos com a bola e a raquete, onde eu falo nada mais, nada menos do que o que a gente acabou de conversar aqui. Ah, que legal. Né? Por isso que é atemporal, né? Sim, atemporal. É atemporal. E por isso da importância... dos pesquisadores, da pesquisa, com pessoas certeza. Que estão ali debruçadas para que eu sempre me coloco nesse lugar, eu falo várias vezes, me coloco sempre no lugar de leiga, porque a proposta aqui é justamente isso, um bate-papo
bem descontraído, mas que traga bastante conhecimento e que possa aí, você que está ouvindo, despertar, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, né? Leve para alguém, olha, quem sabe é uma questão lá visual, por isso que ele não está acertando a bola. Exatamente. Enfim, são informações que com certeza dá para conectar com a vida cotidiana, com as nossas experiências, e que vocês possam, então, estar replicando aí essas informações todas, para que mais pessoas, e sempre vai dar tempo, né? Para que mais pais entendam a sua importância. Papel fundamental. Né? O seu papel fundamental no desenvolvimento do seu filho. Então, fica aí. Certeza. Fica a dica. Ai. Ficou faltando falar alguma coisa? Dica para pais. Tá. Diz aí. Vamos dar uma dica para pais. Seria interessante... Filma bem isso, porque registra aí. Não, fala aqui, fala direto na câmera. Seria interessante que os pais experimentassem algo pela primeira vez, né? De preferência no esporte, se a expectativa for essa em cima da criança, então que ele se proponha, na idade adulta, buscar pela primeira vez experimentar uma modalidade, e enquanto ele estiver fazendo aula, que ele possa se dar conta o quanto é difícil para a criança aquilo que parece simples para o pai. Sim. Mas esse pai tem que ficar no compromisso de refletir depois dessas primeiras aulas que ele fizer. De como é difícil ter competência motora para fazer o que a gente imagina. Porque às vezes eu imagino que eu vou conseguir, mas chega na hora, aquilo é muito difícil. Sim. Tá? Colegas da educação física querem proporcionar essa experiência para os pais. A gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Pais, que dá para convidar os pais para fazer aula. E o bom é que o Dia das Mães é em maio, a gente trabalha com as crianças desde março. Sim. Quando a mãe chega, a criança já está treinada. Sim. Fazer uma corrida do saco. Não, a própria modalidade esportiva. A modalidade esportiva. A própria modalidade esportiva. A gente convida essa mãe, mas com objetivo pedagógico, tá? Entendi agora. Ela vai fazer a aula na íntegra como a criança, tá? A princípio, ela está observando a criança fazer aula, a criança sai da aula, ela diz, pô, tu errou aquela bola, como é que tu não fez isso? Eu não digo nada, mas no Dia das Mães eu vou te convidar. E daí essa mãe vai fazer a atividade, esse pai, e vai vivenciar como quando a gente está observando o desafio, ele parece muito mais fácil de ser realizado do que quando a gente está no set do desafio. Com certeza. Então, convido os pais a essa experiência, mas eles, depois disso, têm que refletir e valorizar o esforço da criança que ela está fazendo pela primeira vez. Sim, muito boa essa dica. Segunda dica para os pais, tá? Que quando eles também se proponham a realizar um jogo, uma competição, com toda a família assistindo e dando pitaco. Tem que. O pai não gosta de jogar futebol da empresa na quarta-feira, beleza. Convida a esposa, o filho, a irmã, a mãe, o pai, todo mundo assistindo e dando palpite. Joga ali, joga aqui. Chuta lá, corre para lá. E na saída tem que ouvir tudo que todos têm para dizer. É a experiência que a criança passa numa competição. Nossa. Um adulto mais maduro, mais experiente, cobrando dela uma atitude motora que ela não tem essa visão sistêmica. Ainda, dependendo da idade. Sim. Perfeito. E deixa eu te contar que eu sou muito criativa, né? Já me conhece há muitos anos, sabe? Falei a corrida do saco porque, como a minha experiência foi dentro da escola de educação infantil, as práticas esportivas, Sim. que no caso, né, é diferente, né? Não é uma prática esportiva, Sim. é uma mais lúdica mesmo, Sim. brincadeiras. É uma atividade, uma atividade física. Lúdica. E eu lembro muito de uma ocasião que eu tive que fazer isso. Entendeu? E como foi difícil. Como foi difícil. E as crianças faziam primeiro aquela brincadeira de colocar, sei lá, uma bolinha na colher e sair. E a gente assistia as crianças fazendo, depois nós tínhamos que fazer. Então, é sempre nesse como a lugar, gente minimiza né, a dificuldade. Gente, eu fui direto para isso, porque eu lembro, nossa, como eu tinha dificuldade. Eu falo do esporte, porque como o esporte tem status na nossa sociedade, claro. E o pai almeja que o filho tenha performance, vai fazer. Exato. Vai fazer pela primeira vez uma modalidade que tu nunca fez na vida. Exatamente. E só reflete, meu Deus, olha o que meu filho passa. Vai tentar jogar um basquete, acertar. Que coisa que nunca tenha feito, sabe? Exato. Muito boas essas dicas, eu gostei bastante. Que bom. Olha, gente, eu ficaria aqui muito mais tempo. Acho que a Patrícia tem muito conteúdo para falar sobre as práticas esportivas, sobre o desenvolvimento, enfim, desenvolvimento motor. Mas, Patrícia, eu vou ter que me despedir de ti agora.
Mas eu quero que tu fique aqui junto conosco, porque a gente vai assistir agora uma outra habilidade que também, como tu disse, que a partir das práticas esportivas, tu quer que ele saia tocando piano também, que ele tem que sair preparado para tocar piano também. Então a gente vai assistir aqui o nosso parceiro, o Marco Araújo, que toca lindamente, canta lindamente, tá bom? E eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo. Pati. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Ter se sentido confortável muito aqui. Confortável, muito bom, muito legal. Tô curiosa agora para escutar, Marco. Que bom. E que a gente consiga replicar muito esse assunto ainda, que a gente tenha outras oportunidades, porque realmente, assim como para mim foi impactante algumas falas, porque eu como mãe vejo aonde eu poderia ter melhorado, porque não é uma questão de erro. Não é em tom de crítica, né? Mas é de compartilhar conhecimento. Já que essa é a minha área, então deixa eu compartilhar com os pais o que se passa. Exatamente. Então, o quanto, né, o partilhar esse conhecimento me faz ver o quanto eu poderia, de repente, ter tido atitudes melhores, né? Pensamentos ali, resoluções melhores. Mas pode multiplicar agora. Mas pode multiplicar. Sim. É isso que a gente não pode ficar parado, estagnado, achando que já fez tudo. Sempre tem mais para fazer. Tá obrigada, bom, muito obrigada. Então agora nós vamos trocar de lugar. Aqui, vamos trocar de lugar. Aplausos para a Patrícia. Nós temos aqui uma equipe de bastidores. Sempre obrigada. Isso. E agora recebendo o Marco. Enquanto o Marco vai se ajeitando, eu vou agradecendo novamente os nossos apoiadores, porque eu estou muito feliz, porque eu acho que no Divã de Histórias nós estamos conseguindo ser bem assertivos, Marco. Claro que sim. E, assim, essa questão da educação, estava até pensando ali, né? Porque a gente aprende muito. Com o pessoal que vem aqui, né? Mas a gente tem uma educação muito ortodoxa ainda, né? E isso é um problema. As pessoas não e se dá em todas as coisas, nesse sentido, né? Tipo, como no esporte, que o pai sonha já, o filho é o maior craque do mundo. Na música também. Por exemplo, esses concursos que tem infantis, assim, são impressionantes. Eu fiz muitos julgamentos disso, né? E às vezes a gente tem vontade de pedir, bom, quem sabe o senhor vai ali e canta. Para deixar claro, jurado de vários festivais de música aqui do nosso estado. Inclusive, o Marco é premiadíssimo, gente, aqui no nosso estado. São mais de 80 prêmios. Tem como falar para a gente? Esses prêmios é assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, uma das formas que tu tem como quando fazer uma carreira ou uma coisa desse tipo são os festivais de música. E porque não é simples, entendeu? Tu entrar. Eu, por exemplo, eu venho do samba. Eu venho de uma vivência assim, mas logo naqueles anos de 82, 83, o nativismo estourou muito. E era o palco dos festivais de música, te davam a dignidade para tu apresentar tuas canções, né? Então, tu tinha um bom equipamento, tu fazia um arranjo bom para tu poder ir em várias cidades, tu ficar mais conhecido, tu fazia os programas de televisão. E foi esse o meu caminho. Né? Não nasci rico, evidentemente, então eu tinha que fazer esse caminho, né? E tive a alegria de ter bons parceiros, como Chico Matos, que ganhei o primeiro festival universitário lá de Rio Grande, depois a Mostra Farroupilha de Nativismo da RBS, e aí foram muitos festivais. Ganhei a Califórnia também, da canção, ganhei o outro nacional, que foi o Festival de Encantado, né? O Canto da Lagoa. Então, e participei de muito disso, né? E tenho, para cada lugar desses, a gente tem uma história para contar e uma emoção, uma afetividade, né? E tem uma lembrança que eu conheço lá, a tua estante. Ah, sim. Conheço lá, com as recordações desses lugares. Bom, falamos aqui de tantas coisas importantes para o desenvolvimento da criança, da importância da oferta dos pais poderem, né, levar as crianças para mais atividades que proporcionem esse desenvolvimento físico, né, motor. E tu tem uma habilidade incrível. Enquanto tu vai aquecendo, eu vou ter que falar dos nossos apoiadores, porque eu sou tão grata a eles, como a Ótica Oftalmos, a Clínica Humano que está passando aqui,
Humano Family Clean, que é uma clínica especializada com profissionais de qualidade que pensam pensam na criança como um ser em transformação e que precisa de todo o suporte, né, apoio. Está aí o Dr. Daniel. Temos a Victoria Cândido, moda autoral, então os empreendedores da nossa cidade, as lojas Marisa, que já é uma grande rede, né, e que está aqui conosco também, a Bruna Barcelos, da New Art Salon, Mimos e Make, Cantinho do Piu-Piu. Cantinho do Piu-Piu, que tu adora o Cantinho do Piu-Piu. Eu adoro o Cantinho do Piu-Piu, que é uma escolinha de educação infantil que, particularmente, tem um carinho muito grande. Foi onde minha filha estudou durante um bom tempo. Aqui vamos falar do Estúdio Sonito. Ah, claro. Sempre somos muito bem recebidos aqui pelo Maico. E da produtora Pandorga e da Cena Produções, Isso. que são as idealizadoras aqui do Divã de Histórias. Esse espaço que tem o objetivo de levar mais conhecimento e informação com profissionais qualificados que pensam a sociedade. Não vou dizer nem só a educação, nem só a saúde, nem só as artes, que pensam a sociedade, uma sociedade melhor, com pessoas mais felizes. Para isso é preciso de informação, tá? Então, agradeço muito vocês que ficaram aqui. Marco, contigo agora. Quero ouvir música. Cantar uma canção aqui do meu primeiro disco, chama Sinceridade, corre assim. A vida é boa, é caminhada. A vida é boa, é caminhada. Teu direito não se leva a nada. A vida é boa, é caminhada. Diz o ditado dela, não se leva a nada. Pra que a pressa, se o tempo é largo? Felicidade não depende do relógio. Abra um sorriso, esqueça as mágoas. A calmaria vem depois da tempestade. Não fique triste, olha ao redor. Bem do seu lado existe coisa bem pior. Por isso dance, invente um passo, 2 no compasso, com mais 2 é 4. A vida é boa, é caminhada, diz o ditado dela, não se leva a nada. A vida é boa, é caminhada, diz o ditado dela, não se leva a nada. Por conta disso, prepare a festa, não desespere, escute a voz do coração. Pelo caminho, se ganha ou perde, se custa muito a gente compra a prestação. Ao compromisso, não chegue tarde, enquanto vivo não se morre de saudade. Leva contigo sinceridade e um forte abraço como prova de amizade. A vida é boa, diz o ditado dela, não se leva a nada. A vida é boa, é caminhada, diz o ditado dela, não se leva a nada. Por isso que a gente tem que aproveitar bastante a vida. Tá certo. Marco, sabe que eu te ouço no meu carro. Te ouço muito. Essa música eu já sei toda a letra, dá vontade de cantar junto, porque eu te ouço sempre. Obrigada também. E obrigada mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada. Acompanhe os próximos episódios. Vamos procurar sempre assim ter esse cuidado, esse carinho, convidar pessoas assim que a gente conhece o trabalho, que tem um conteúdo também que fica disponível para que vocês procurem, certo? Sigam as redes sociais desses convidados, né, desses profissionais, amigos. Sigam as nossas redes sociais também. E com certeza. Se vocês gostaram, deixe aí um like, compartilha, comenta. O importante, na verdade, é que esse trabalho chegue até vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo episódio.